Fala galera, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Desenhista, onde aqui eu abordo assuntos relacionados a você que quer faturar, colocar dinheiro no bolso aí através do desenho realista, trabalhando com as encomendas de desenhos realistas. O tema da nossa live de hoje é quais as dores dos meus clientes. Galera, é um assunto que eu acho que algumas pessoas vão ficar sem entender o título, porque, professor, você mexe com um desenho realista. O que tem a ver dor com desenho? Ao meu ver, dor tem mais a ver com medicina, correto? Se eu fosse um médico aqui, eu chegasse falando sobre dores dos meus clientes, eu tenho certeza que o público ia entender rápido. Mas no meu caso, que faço os desenhos realistas, trabalho com as encomendas, qual é o sentido dessa pergunta? Então, o primeiro passo aí, a gente vai debater, né? Tentar entender qual o significado de dor. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google e cheguei ao resultado que, na medicina, dor é considerado uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a estes estímulos, classificados de acordo com o lugar, o tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Então é mais da parte medicina, igual eu falei com você se fosse um médico, certo? Procurei um outro resultado também, que talvez vai ter mais a ver com o tema da nossa live de hoje, que é o resultado de dor. É uma mágoa originada por desgosto do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc. Então aqui eu peguei duas definições de dores. Essas dores tá mais para o lado físico mesmo, tem a parte também sentimental, né? E a gente vai debater um pouco sobre isso, como que isso influencia na nossa venda dos nossos produtos, que no caso aqui especificamente é o desenho realista. Eu coloquei também aqui qual que é a definição de cliente, porque eu estou falando quais que são as dores dos meus clientes. Então, deixei o significado de dores e agora a gente vai entender o que é os clientes. Clientes é um atual ou potencial consumidor do seu produto. No caso, o nosso produto que a gente está falando aqui é o desenho realista. Então, eu estaria falando das dores dos meus clientes. Vou contar um pouco aqui sobre o meu início com as encomendas. Eu acho bacana trazer essas histórias, porque muitos de vocês aí que estão do outro lado da tela possa estar começando nessa trajetória. Eu fiz as lives no YouTube nas quintas-feiras. Vejo que tem lá uma galera que já está começando a criar consciência, que quer vender os seus desenhos pela internet. Essas histórias do início conectam muito, né? A pessoa vê que tem alguém que já trabalha bastante tempo com desenho, mas o começo é muito parecido. Então, as primeiras encomendas que eu fiz, eu estava na faixa dos 10, 11 anos de idade, eu fazia as minhas encomendas muito local, estava ali fechado na minha cidade interior, 35 mil habitantes. Então, a galera que comprava o meu desenho, pagava para eu desenhar para elas, eram pessoas do meu círculo social ali próximo. Então, eram amigos, principalmente a galera da escola, né? A escola era um meio ali muito bom de divulgação, todo mundo me conhecia como o Fabiano dos desenhos. Então, ali era um ambiente propício para eu poder estar divulgando os meus desenhos. Ali eu comecei a fazer alguns desenhos para conhecidos, amigos mais próximos. Uma primeira encomenda que eu fiz, a primeira de todas, que quando foi alguém realmente pagou para eu poder estar desenhando, foi quando eu fiz um desenho para um professor meu, na época de escola. Era um professor ali que gostou do meu desenho e veio a primeira dor que eu identifiquei. Qual foi a primeira dor ali que eu vi que um cliente que chegou até mim tinha? O meu professor não falou comigo, né? Qual que era a razão do motivo para ele querer aquele desenho, mas eu liguei os pontos e para mim faz muito sentido que ele queria agradar essa pessoa que ele estava presenteando. E quem que era a pessoa que estava presenteando? Uma moça na mesma faixa de idade que ele,
Então eu acredito que ele tenha pensado assim, vou presentear tal pessoa para eu poder causar um impacto emocional nela. Não sei se era uma moça que ele já estava se envolvendo, eu acredito muito nessa história, mas eu entendi que uma dor dele ali já era ele precisar de um presente único, queria surpreender alguém e não queria, às vezes, dar um presente comum, que às vezes é uma bolsa, um calçado, uma joia, mas que são produtos que você tem a disponibilidade muito fácil. O desenho é algo ali bem diferente, porque você não vê todo mundo desenhando, correto? Então aquele ali para mim foi um produto que na visão dele eu acredito que viu como algo diferente, pensou, o Fabiano, eu conheço ele da escola, vou fazer a proposta para ele. Então esse professor chegou para mim e falou, Fabiano, eu tenho essa foto aqui, você desenha ela para mim? Eu te pago. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando que ia me pagar para desenhar. Então eu, com muito receio, ainda não tinha técnica, não sabia como fazer cabelo, texturas de roupa, ainda estava ali iniciando a caminhada, por vergonha, por medo de falar não, eu acabei sendo pressionado a aceitar. Então eu falei, não, aquela resposta bem medrosa, né? Não, pode deixar, eu vou tentar fazer. Tá? Aquela frase de quem realmente não tem confiança ainda para poder pegar o desenho. Então eu peguei esse primeiro desenho e fiz a história, alguns já até sabem, o tempo que eu levei lá foi uns 3 meses para entregar, gastei material, recomecei o desenho umas 3 vezes, aí quando eu entreguei o desenho, meu professor perguntou quanto que era, e eu com muita vergonha, minha vontade era correr. A parte mais importante, né, do serviço, que eu poderia ali estar recebendo dinheiro, eu estava com vergonha de dar o preço no meu trabalho. Então eu citei a famosa frase do desenhista mendigo, pode me dar o que o senhor sentir no coração, que está tudo ótimo. Ele tirou umas pratas lá do bolso, me deu. Eu fiquei um pouco desanimado, né? Eu falei, nossa, eu fiquei tanto tempo mexendo com o desenho para o professor me dar aqui as moedas, mas, de certa forma, eu também fiquei feliz, porque eu falei, gente, pela primeira vez eu estou recebendo um dinheiro para fazer algo que eu já gosto de fazer. Eu lembro que tinha colegas meus que precisavam trabalhar à tarde, estava na escola ali, mas estava à tarde, depois da escola, indo trabalhar em um serviço sem carteira assinada, sem nada, só para poder fazer uma renda extra. E eu, através do meu desenho, que era algo que eu já gostava, alguém me pagou e ficou feliz com o resultado. O professor gostou demais. Então, ali foi o primeiro passo, o primeiro contato que eu tive com o cliente, que eu entendi a primeira dor dele. Ele queria dar um presente especial e viu o meu desenho como o veículo para ele chegar no destino. Foi o que eu falei na live anterior, aí, quem não assistiu depois rever, porque é uma live muito boa. Depois disso, eu comecei a fazer alguns desenhos também para tio. Eu tinha um tio meu que ele sempre era um incentivador da família. Na minha família eu tenho... Hoje eu posso dizer que eu tenho 2 desenhistas na família. Eu tenho um primo que chama Felipe. Hoje ele não está mexendo tanto com essa área, mas era um menino que tinha um potencial também igual eu para o desenho. Tive o Vinícius também, que foi um dos meus alunos, que desenvolveu muito bem a habilidade. Um aluno que mal sabia escrever o sobrenome dele, o nome, né, a escrita, e começou a fazer desenhos muito bons. Então eu vejo assim que na família tinha esse instinto de desenhista. E é bom porque toda família que tem um desenhista vai ter um tio ali, alguém que gosta de incentivar, porque vê que a pessoa tem uma habilidade. Então eu tinha esse tio meu, que uma das formas dele de incentivar a gente a desenhar era, olha, se você desenhar essa foto aqui para mim, eu te dou R$3, R$5. Gente, era valor meramente significativo, mas aquilo para quem é uma criança estava ali começando ainda, aquilo ali brilhava aos olhos. Então um dos incentivos que ele tinha era a moto, ele gostava muito da moto dele, e ele falou, olha, se vocês fizerem, aí foi para mim e para o Felipe, se vocês fizerem o desenho dessa moto aqui, eu vou pagar vocês o cofrinho que eu tenho. Na época tinha um cofrinho, a gente até apelidou de Canechon. Canechon era uma marca de gel de cabelo, e esse tio meu, ele usava esse potinho de gel para poder guardar pratinha. Aí a gente chegava na casa da minha avó, a gente via o potinho lá guardadinho, cheio de moeda, e falou, quem fizer primeiro o desenho da minha moto aqui, eu vou dar esse Canechon aqui, esse cofrinho para vocês. Então aquilo ali é umas histórias que marcam bem.
E um dos motivos que ele queria, essa ligação que ele tinha com a moto dele, e ele queria transformar em uma obra de arte, em um desenho. Então ali eu comecei a ter os primeiros contatos com as histórias dessas pessoas. Só que até então, raciocina comigo, se eu estou ali fazendo desenho para a galera que eu tenho um contato social perto, que era só na minha cidade, fica muito fácil de eu identificar qual que é a dor, qual que foi o motivo, o que que levou esse cliente, né, já considerando um lado mais profissional, o que que levou esse cliente a querer o meu desenho. Então, com o passar do tempo, eu estava ali fazendo só desenho local, só para o meu ambiente ali da minha cidade pequena, e em 2015 eu comecei a vender para outras cidades, porque começou a ter a procura através aqui do Instagram, começou a ter procura de outras pessoas de outros lugares querendo os meus desenhos. Só que, raciocina comigo aí, se eu estava ali local, eu conseguia ter esse entendimento de qual que era a dor do meu cliente, a partir do momento que eu começo a fazer online, à distância, essa interação minha e o cliente é online, eu vou ter uma certa dificuldade para poder entender rápido qual que é a história da pessoa, qual que foi o motivo que fez ela chegar até mim. Vou só aproveitar aqui para ler uma mensagem que eu achei bacana aqui, ó, do Valdenilson Melo. Ele colocou assim: eu sou o único desenhista da família. Meus pais e parentes sempre me incentivaram a desenhar. E isso me faz acreditar mais no meu potencial. Portanto, me faz evoluir ainda mais nos desenhos. Bacana. E eu acredito assim que todo desenhista, aquela fase inicial dele, os parentes, né, os familiares, quem que está ao redor ali tem um potencial, né, um poder muito grande de ou alavancar ou jogar um balde de água fria. Porque eu já vi pais também que tinham filhos com potencial de desenho, ver o desenho como se fosse uma coisa de vagabundo, de gente à toa. O que você está desenhando aí, meu filho? Vai fazer alguma coisa, vai ficar perdendo tempo desenhando? Então, assim, é triste, mas a gente tem que ver pelo lado positivo, né? Pegar essas pessoas que incentivam. E eu espero, Valdenilson, que essas pessoas aí que estão ao redor possam continuar te incentivando e você acreditar cada vez mais no seu potencial. E mesmo que essas pessoas, você não tenha esse incentivo, você possa buscar pessoas que hoje te inspiram a continuar nessa caminhada. Então pegar desenhistas aí, ó, histórias de outros desenhistas para você acreditar ainda mais. Eu acredito que o começo de muitos são bem parecidos, né? A gente começa, igual eu comecei a contar a história aí das primeiras encomendas. Eu acredito que muitos de vocês passam por isso também, têm histórias parecidas. Então, vamos dar sequência aqui. Então, eu parei nesse raciocínio. Estava fazendo local, eu entendia muito bem, né, qual que era a causa da pessoa querer comprar o meu desenho. Só que a partir do momento que eu passei a fazer para fora de outras cidades, eu comecei a ter esse empecilho porque eu não tinha mais aquele contato pessoal que facilitava entender o motivo da pessoa querer comprar os meus desenhos. Então eu separei aqui que se você for nessa caminhada de vender os seus desenhos aí pela internet para outras pessoas de outras cidades que você nem vai ter contato pessoal, vai ser tudo pelo meio online, você vai encontrar dois tipos de clientes. Eu separei aqui o cliente tímido e separei o cliente meu compadre. Fica comigo que vocês vão entender a diferença de um para outro. Cliente tímido é aquele cliente que ele não vai contar muitos detalhes sobre qual que é o motivo que fez ele querer comprar o seu desenho. Qual que foi a razão dele se interessar pelo seu desenho. Esse daí é o mais comum de você receber. Eu falo isso com base na experiência que eu tenho, né, dos 16 anos mexendo com as encomendas. A maior parte chega ali: Fabiano, gostaria de saber o orçamento, qual que é o valor para fazer no tamanho A4, no A3, manda a foto e acabou. Aquele cliente mais tímido. Agora, tem aquele cliente que é o cliente meu compadre. Ele vai te contar a história, qual que é o motivo, qual que foi a razão do porquê que ele precisa tanto do seu desenho, que ele tem interesse no produto que você está vendendo, que no caso é o desenho. Aí eu coloquei aqui, ó, que a gente, quando está lidando com pessoas desconhecidas,
essas pessoas vão ter um certo receio de se abrir e contar a história pessoal dela, certo? E as pessoas que estão com os maiores problemas, as maiores dores, vão ser os clientes compadres. É aquele cliente que vai chegar até você desabafando uma história. Eu vou contar aqui para vocês, para mim, a história que, desse tempo todo que eu já trabalhei com os desenhos, que eu ainda trabalho também, foi a história assim, que mais me comoveu. E eu espero que vocês possam entender, né, a razão, o motivo que seus clientes vão chegar até você porque eles têm dores e eles acreditam que é o seu desenho que vai poder, no mínimo, minimizar essa dor dele. Em 2019, eu fiz uma encomenda aqui que foi a que mais me tocou. Uma cliente do interior de São Paulo, não vou citar nome aqui porque a história é bem íntima, né? Mas a título de exemplificação aqui, eu vou trazer essa história que eu acho muito bacana de compartilhar. Chegou uma mensagem no WhatsApp, falou assim: ô Fabiano, gostaria de saber com você se você faz um desenho para mim. Eu acabei de ganhar uma filha, né? Estava lá no hospital, mas a minha filha infelizmente faleceu, nasceu e faleceu. Porém, eu gostaria de saber se você faria um desenho dela para mim, mas sem o ambiente hospitalar, porque a única foto que eu tenho dela aqui é no ambiente do hospital. E eu gostaria que você fizesse algumas alterações para mim, porque a minha mãe, que no caso a avó da bebezinha, que já tinha falecido, bordou uma toalhinha para ela já, a minha mãe fez uma touquinha para ela. Essa toalhinha que ela fez bordada, ela escreveu o nome da netinha. Então, se eu gostaria de, toda essa situação que eu passei, minimamente conseguir enxergar a minha filha sem aquele ambiente triste, que foi o final, né, da criança, infelizmente. Então, eu gostaria, não sei se você consegue fazer isso, se você pode me ajudar, mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade de ver a minha filha como se fosse no ensaio. Então, assim que eu recebi essa mensagem, me tocou muito, porque a maioria das mensagens que eu recebo é a pessoa só perguntando: Fabiano, qual que é o orçamento? Qual que é o valor? Qual que é o preço? Aquele cliente que ele não expõe a história dele, ele quer saber só o preço, ver se está dentro da situação dele, se está dentro do orçamento. Se não tiver, a pessoa para de responder: obrigado, depois eu volto e tudo. Só que essa cliente, ela já chegou para mim desabafando mesmo, sabe? Eu vi que tinha uma carga ali emocional muito forte, porque imagina, galera, você ser mãe, a primeira filha, você perder, é um sentimento muito triste. Eu não passei por isso, não, espero não passar, mas a gente se coloca muito no lugar do outro. Se você é desenhista, algo que vocês vão criar muito essa empatia, de entender a história desses seus clientes. Então, nesse momento eu falei que poderia ver, né, se eu conseguia fazer, modificar essa foto. O primeiro passo que eu pedi ela foi para poder mandar para mim a foto, para eu poder visualizar, porque até então era um desenho de modificação. Eu teria que alterar essa foto que ela tinha. Mas, galera, eu estou acostumado ali com foto de pessoas sorrindo, pessoas felizes, um abraçando o outro, um casal beijando o outro. E aí, quando eu recebi essa foto, gente, foi um dos dias assim que eu fiquei bem para baixo, porque era uma foto muito pesada. A criança, a bebezinha, já estava, infelizmente, falecida, né, com o rosto ali bem inchado, roxo e cheio de aparelhinho no corpo, né, aquele ambiente de hospital, que ela estava na UTI. Então, na hora que eu vi essa foto, eu falei: oh, meu Deus, que dó, viu? Eu fiquei muito abatido. Eu levei até um tempo para poder raciocinar e responder se de fato eu ia tentar ajudar, porque ali eu entendi o tanto a responsabilidade que eu tinha de estar mexendo com esse caso, porque era um sonho de uma mãe que nunca tinha visto a filha dela sem aquele ambiente triste. Então, eu vi a imagem e aí eu falei com ela: olha, não é o meu principal objetivo, né? Assim, eu não tenho como meta transformar fotos. Eu geralmente estava acostumado a fazer só uma foto igual a outra, desenhar igual para igual. E ela queria que eu fizesse é como se
através de mim, eu conseguisse fazer a visão dela, da filha dela, no ensaio fotográfico. Então aquilo ali para mim foi muito forte, foi um desafio, porque eu nunca tinha feito esse tipo de desenho. E ali eu aceitei, falei com ela, vou fazer o possível, vou entregar o meu melhor nesse desenho aqui para poder atender às suas expectativas. Primeiro passo, eu vou fazer o esboço, eu vou te mandar, você vai confirmar para mim, se tiver ok, eu vou dar sequência no sombreamento e a gente dá prosseguimento. Falei, ô Fabiana, eu agradei, e o tempo todo eu vi ela muito agradecida de ter uma pessoa que aceitou pegar esse sonho que era dela, da família, né? Então, eu fiz o esboço, terminei o esboço, o tempo todo eu com a cabeça muito preocupada, imaginando, né? Eu acabei vivenciando um pouco dessa cena, porque é muito triste, sabe? E aí eu terminei o desenho, o esboço, mandei para ela, aí a minha cliente sumiu. Eu falei, eu acho que agora essa cliente não volta. E eu até compreendo, até falei, gente, se ela não me responder mais por causa disso... Na época, assim, eu nem tinha cobrado ainda os 50%, que a minha meta era, se caso ela gostasse do esboço, eu ia dar sequência. Se ela não gostasse, aí, infelizmente, eu não ia dar sequência, porque eu não estava fazendo uma coisa que ela estava acreditando, o que ela queria. Então, eu falei, se caso ela sumir, para mim, não tem, eu vou entender o motivo dela e tudo. Mas ela sumiu. Não fui bloqueado, não sumiu a minha foto, eu só fiquei aguardando. E aí passou um dia, passou outro, e nada dessa cliente responder. Eu falei assim, eu acho que foi muito forte, acho que eu não consegui atender a expectativa dela. E aí chegou a mensagem, falou, ô Fabiano, você me desculpa por eu não ter te respondido antes, mas tudo que eu vivenciei naquele hospital, eu recordei tudo de novo. Você mandou essa foto, você mandou esse esboço, e eu relembrei tudo que eu passei no hospital com a minha filha. Eu estou assim, muito impactada ainda, mas pode dar sequência, eu gostei. Então eu fiz, né, o esboço lá, eu tentei diminuir um pouco o rostinho, porque estava muito inchado. Eu tirei os aparelhos todos, que tinha os aparelhos do hospital que estava, né, na barriguinha dela, assim. E essa foto é muito emblemática porque foi o único momento que ela conseguiu tirar uma foto da filha dela ainda em vida, e foi o momento que os dois colocaram a mãozinha assim, ó, e a bebezinha segura na pontinha do dedinho do pai e da mãe, e assim, tá com aquele olharzinho um pouquinho aberto, assim, aquele brilhozinho no olho. Eu consegui meio que abrir os dois ali, tirei toda aquela aparelhagem que tava, coloquei a roupinha que a avó tinha bordado, né, a toalhinha com o nome, o símbolo, que era uma joaninha da toalhinha dela. Então fiz essa adaptação, foi só o esboço, eu mandei. Ela falou, Fabiano, pode dar sequência que eu gostei. E ali para mim foi uma energia para cima de novo. Eu falei, gente, que bom que eu tô conseguindo agora chegar na expectativa, porque eu sei que ali era um sonho muito grande dela. Que eu tô querendo trazer com isso tudo, dessa história, para você entender que todo cliente que chegar até você, ele vai ter alguma dor. Não é uma dor, às vezes física, pode ser uma dor emocional, pode ser um problema interior, pode ser uma situação mal resolvida com outra pessoa, mas seu cliente vai chegar com dor. No caso desse exemplo que eu contei dessa história, qual que era a dor da minha cliente? Ela não ter uma foto da filha como se fosse um ensaio, que toda mãe, quando ganha um bebezinho, espera um tempinho ali para ter aquela foto bonita, para guardar aquela recordação. É tão bonito, né, aqueles ensaios. Eles falam newborn, eu acho que é isso mesmo. Que pega o bebezinho, coloca ele ali bonitinho, com um lacinho. Esse é o sonho de toda mãe, de ver isso, o bebê ali naquela foto linda. E infelizmente essa cliente minha não tinha, porque a única foto que ela tinha de registro era da filha dela ali nos últimos momentos nesse hospital. Então essa era uma dor muito grande, era a dor principal dela. O veículo, lembra que eu falei a importância de você não vender só o veículo? O veículo, para ela chegar ao destino dela, ela viu como o meu desenho realista,
com esses ajustes que eu ia fazer, eu ia conseguir chegar no destino dela, que era ter um quadro em homenagem à sua filha e eternizar esse momento que, apesar de toda a situação ser muito triste, ela ainda queria um alívio, né, de ter pelo menos um registro bonito, assim, que não seja só aquele ambiente tenso, aquele ambiente carregado do hospital, de uma forma mais leve. Então, isso que eu quero trazer para vocês, entender a importância de você conhecer muito bem a dor do seu cliente. E, para resumir o final da história, eu mandei esse desenho, eu fiz 2 desenhos. Eu fiz esse primeiro, que foi a mãozinha, né, dos pais segurando ali a bebezinha no raro momento que ela abriu o olhinho, com a alteração da toalhinha, com o nome, com a Joaninha de lado. E ela pediu uma outra foto também, que ela conseguiu um registro lá, poucas horas antes, né, do falecimento da bebezinha. Mas ela pediu, Fabiano, coloca a touquinha para mim. Eu queria muito ver ela com a touquinha que a minha mãe bordou para ela. E eu fiz também esse outro desenho menor. Um eu fiz em A2 e o outro eu fiz em A4. Terminei esse desenho, mandei para a cliente. A cliente mandou a foto para mim do cantinho da casa dela, que ela separou em homenagem a essa filha, que infelizmente não está presente aqui hoje, mas está em memória. Ela separou o cantinho lá, tem o quadro, tem a santinha, que ela tem a fé dela. Então ela mandou e falou, seu Fabiano, eu vou ser eternamente agradecida por você ter aceitado esse sonho que era meu. Você ajudou a realizar um sonho meu. Porque o que eu mandei de mensagem para vários desenhistas, e a maioria nem me responderam, não quiseram nem me pegar, porque não é fácil, é um sonho que você está lidando. Eu até entendo o motivo de alguns não quererem nem entrar para essa área, porque a responsabilidade é grande. Mas ela ficou muito feliz, ela falou, Fabiano, meu sonho ainda é de ser mãe. Eu quero ser mãe um dia, pode ter certeza que quando eu for mãe eu vou te avisar. Aí passou um tempo, né? Isso foi em 2019. Quando foi em 2020, se não me engano, ela mandou uma mensagem para mim que estava grávida e que era um menino. Aí falou, Fabiano, assim que eu tiver mais velho, eu vou querer um desenho dele. Aí eu fiz o desenho dele, do filho dela já é um pouquinho maior, no colo da avó. Fiz essa junção de fotos. Depois eu desenhei ela com a irmã, as 2 irmãs, um vestido cheio de detalhes. Então, você foi uma cliente que essa história eu considero hoje, de certa forma, distante, a distância que eu tenho entre ela, mas eu considero como se fosse até da família. Sempre que ela coloca alguma coisa do filho dela lá, eu vou lá e curto, eu reajo. E é engraçado, assim, eu conversei até com a minha esposa, eu falei esses dias, porque o símbolo que ficou dessa história toda foi uma joaninha. Na toalhinha que a avó bordou e escreveu o nome, a avó fez um desenho de uma joaninha. E essa mãe, às vezes, tira algumas fotos assim e coloca lá, a joaninha aparece, às vezes, na mão dela, e aí ela vai e coloca, assim, o sinal sempre aparece. Eu sei que não está aqui comigo, mas em memória, né, eu acredito muito. Então, eu acho muito, assim, uma história que me tocou demais. E foi a história que mais me tocou, e eu queria trazer para vocês a importância de entender a dor do seu cliente. Você entendendo a dor dele, vai ficar muito mais fácil você se conectar e você entregar um melhor resultado. Você pode ter certeza que um cliente que você entender a dor dele, você conseguir fazer, provar para ele que o seu desenho vai ajudar, no mínimo, minimizar essa dor, ele vai voltar, ele vai fazer uma ótima propaganda sua e você vai ser quase da família dele, igual essa história que eu te contei, né? Falei para vocês aí. Hoje eu considero quase um familiar dela, e olha o tanto de desenho que ela já fez comigo, e eu tenho certeza que todo mundo que chega na casa dela lá, vê os desenhos, pergunta, quem que é esse rapaz, quem que fez? Então, assim, é uma história, para mim, muito comovente, porque até então eu fazia local, eu entendia a dor do meu cliente que estava próximo, meu tio, meu amigo da escola, mas quando foi para longe, essa intensidade de entender a história, ela fica um pouco mais prejudicada por conta do meio, né? Mas é importante você entender, mesmo que você tenha os clientes lá, igual eu falei com vocês, que é tímidos, que não vai se abrir tanto, mas
com uma forma ali, uma comunicação, você pode conseguir extrair informações importantes para você criar essa conexão com o seu cliente. Na live de quinta-feira passada, eu contei uma outra história que é para mim, uma das mais fortes também, essa para mim em primeiro lugar. Mas a questão da conexão com a cliente que eu entreguei pessoalmente. Eu vou deixar essa história mais para frente, vamos dar sequência aqui. Eu listei aqui, galera, até então eu falei um exemplo de dor, mas eu listei aqui os tipos de dores mais comuns que ao longo desse tempo que eu passei mexendo com os desenhos, eu percebi dos meus clientes. Então, eu listei alguns públicos que eu atendo e quais que são essas dores. Então, eu coloquei aqui, namorados, é um público que sempre aparece. Uma dor grande de um namorado, aí, de alguém que está querendo conquistar alguém, é dar um presente que marque, correto? Você aí teve a sua fase de romance, de namoro, você quis impactar, não quis? Você quis mostrar que você era diferente. Então, uma dor de alguém que está querendo conquistar alguém, chamar a atenção, é dar um presente que seja único e diferenciado. Então, eu posso comprar chocolate? Chocolate tem vários lugares aí. Eu posso comprar uma bolsa? Eu vou lá na loja, tem aquela fileira de bolsa, tudo em série. Se eu for na outra loja, vai ter aquela fileira de produto. Então, você entende que é um produto legal, mas que ele está muito acessível, tem muita quantidade. Então, uma das dores desse público aí dos namorados é querer dar algo diferente, uma data especial, quer mostrar um presente diferente. E tem os casos aí, teve até alguém que falou aqui, ó, cada namorado é um desenho novo. Aí, tá vendo? Já teve casos de eu fazer desenho aqui, infelizmente a história não foi tão boa. Tem que contar também, né, galera, as histórias tristes, mas eu fiz uma vez um desenho para um namorado, que eu terminei o desenho, quando eu terminei, mandei para ele, ele falou, ô Fabiano, tô me sentindo um otário. Eu disse, eita, deu ruim, o que aconteceu? Minha namorada terminou comigo ontem, próximo do dia dos namorados, ele tinha comprado balão, chocolate, e ele ia dar o desenho também, de surpresa para a namorada. Infelizmente a namorada terminou com ele antes de eu enviar o desenho. Aí eu falei com ela, ó, infelizmente, entendo a situação, fico triste por você, mas infelizmente é o meu trabalho, né? Eu já tinha cobrado 50% antes. Ele falou, não, super entendo, isso aí você não tem nada a ver, mas não precisa mandar esse desenho para mim não, porque eu não tenho clima nenhum para receber esse desenho aqui. Eu falei, ó, vou guardar, e se caso algum dia mudar de ideia, precisar, você me fala que tá aqui até hoje o desenho. Não sei qual que foi o final da história e tudo, mas o desenho está aqui guardado. Então são muitas histórias, né, galera? Então eu listei aqui namorados, que é comum, namorados ou aquele cara da paquera que está querendo conquistar, igual foi o caso do primeiro professor lá, que eu fiz a primeira encomenda, eu identifiquei que era isso, ele queria surpreender essa moça que ele estava se envolvendo. Outro público aqui, ó, grande, que vai chegar até você, são a galera do casamento, o pessoal que está noivando, que está casando. Uma das dores dessa galera que está ali próximo à data do casamento é ter uma imagem que simboliza o casal, os dois juntos. Então, eu já tive proposta de fazer um desenho ao vivo durante um casamento, participar de um casamento ao vivo e fazer o desenho dos noivos ali. Só que eu expliquei, né, que a minha técnica é uma técnica um pouco mais demorada, não é uma técnica que eu faço em loco, né, não é no local que eu vou desenhar ao vivo, mas é um mercado e é uma dor. E aonde que tem dor, tem oportunidade para você vender a solução dessa dor. Se tem lá a pessoa que está com uma dor de cabeça e tem uma farmácia que vende um remédio para essa dor de cabeça, está ali juntando duas pessoas para solucionar um problema, certo? E o seu desenho também é o veículo para solucionar essa dor do seu cliente. Outro tipo de público muito comum nessa área do desenho, das encomendas, é você fazer desenhos de pais, filhos, avós, pessoas que precisam de presente ali para uma data especial. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Homem, por que não, né? Tem o Dia do Homem também, o Dia Internacional da Mulher, que está chegando. Tem aí, ó, final do ano, Natal, que todo mundo presenteia as pessoas mais especiais. Então, é
uma área muito grande, todo mês aí tem alguma data especial se aproximando, certo? Então, é uma dor do seu público aí de querer um presente diferenciado, poder dar algo diferente do que já está no mercado, certo? Tem aqui, galera, eu listei essa, eu até coloquei aqui, ó. A dor do indivíduo. Você deve estar pensando, o que esse professor está arrumando? Dor do indivíduo, o que significa isso? Eu dei o exemplo aqui de pessoas que vão chegar até você precisando de algo para presentear o próximo. O desenho não em si é para ele, é para outra pessoa. Ele quer causar um impacto na outra pessoa. Mas essa pessoa que chega até você, às vezes ela vai querer o desenho para ela mesma. Já fiz vários desenhos que a pessoa encomendou um desenho para ela mesma. Tem pessoas que vai nem entender, vai falar, gente, mas a pessoa encomendar um desenho dele mesmo, será que é muito narcisismo? O que essa pessoa, como é que tá, né? Mas, galera, eu, com esse tempo mexendo com os desenhos, eu cheguei à conclusão que muitas vezes a pessoa que encomenda o desenho com você, que é a imagem dela própria, ela está solucionando, tentando minimizar, às vezes, um problema que é interior dela. Às vezes pode ser uma autoestima baixa, às vezes é um narcisismo exacerbado, né? A pessoa que gosta de se ver muito. Mas são dores interiores. Eu já fiz desenho que a pessoa pediu, Fabiano, coloca para mim um cabelo maior, mais de lado. Nossa, eu gostaria de ter um cabelo tipo da Marina Rui Barbosa. Você não consegue dar esse toque para mim, não? Às vezes é algo que incomodava a pessoa. Fala, nossa, eu não gosto muito do meu cabelo. Meu sonho é ter o cabelo igual a da Marina Rui Barbosa. A pessoa vê que eu fiz o desenho da Marina Rui Barbosa e fala, se esse cara fez o desenho dela, ele vai conseguir fazer o meu do jeito que eu quero também. Então, às vezes, a pessoa vê a oportunidade do seu desenho ser o veículo ali para solucionar, chegar no destino que ela quer. Minimizar, no mínimo, minimizar essa dor. Eu já fiz desenho, galera, eu vou contar uma história muito bacana. Uma vez eu fiz um desenho, olha para vocês verem. Foi uma cliente daqui de Belo Horizonte, ela fez uma única foto, ela tinha só a foto do rosto, sabe as fotos do Instagram quadradona, que corta só aqui, ó, tem só o rosto? Não tinha cabelo para trás, tinha só a face. Ela queria muito, era uma foto dela jovem, então era o único registro que ela tinha ali do rosto mais jovem. E ela falou, Fabiano, eu gostaria de fazer um desenho meu, só que eu quero que você capricha para mim no cabelo. Eu quero que você faça, manda um esboço para mim só do cabelo aí. Eu quero que você joga tudo para um lado. Eu fiz o desenho, fiz o esboço, joguei o cabelo de um lado. Aí falei, pode sombrear? Pode. Fiz lá o cabelão todo preto, fiz o desenho. Eu falei, nossa, Fabiana, amei esse desenho. Nossa, eu vou querer mais um. Aí, tá pagando, a gente faz, né, galera? Fui lá e fiz mais um desenho com a mesma foto, só que agora eu joguei o cabelo pro outro lado. Fiz o esboço, Fabiano, show, pode sombrear. Fiz o sombrear. Nossa, que lindo esse desenho. Fabiano, eu vou ter que te pedir mais um. Você não incomoda, não? Não, sem problema nenhum. Fiz outro desenho, agora eu joguei mais para trás, modifiquei. Resumo da história, eu fiz 3 desenhos com uma única foto de referência. Eu fui lá e fiz várias formas do cabelo que a cliente queria. Era o sonho dela resolver fazer o cabelo que ela, talvez foi na fase jovem dela, e que hoje ela não tinha um registro. Hoje ela tem lá 3 quadros dela, cada um com o cabelo do jeito que ela visualizou, do jeito que ela sonhou. Entende o tanto que a pessoa vê o seu desenho como uma forma, às vezes, de solucionar uma dor? Essa cliente, talvez a dor dela pode ser de não ter a foto da época que ela era jovem e hoje ela queria muito visualizar ela como que ela era jovem. Algumas pessoas vão ver o seu desenho como uma oportunidade delas serem famosas também. Um exemplo, eu faço muito desenho de famosos. Se entrar lá no meu Instagram, vocês vão ver o tanto de famosas que eu já desenhei. Quantas mulheres não sonham em ter um quadro? Nossa, se esse cara desenhou um artista tal, eu também quero ter um quadro desse cara. Isso daí une, nivela. Se a Marina Rui Barbosa tem um quadro do Fabiano e eu também tenho, a pessoa sente até, opa, eu também tenho uma obra de arte. Isso daqui, galera, não é só um desenho. Isso daqui vai estar carregado de situações que a pessoa precisa resolver e às vezes ela vê o seu desenho como veículo para solucionar essa dor, pelo menos diminuir.
Não vou falar que o meu desenho vai curar a dor de uma pessoa que perdeu um ente querido. Mas, no mínimo, minimizar e trazer as boas lembranças, eu acredito que sim. O próximo caso que eu listei aqui, que para mim, esse daí, se você, desenhista, focar nisso daí, eu te garanto que você não precisa de muito esforço para botar dinheiro no bolso, não. Não precisa de muito esforço, porque se você fizer um bem feito, acabou, meu filho. É a bola de neve ali que vai começar a movimentar e vai chegar ao ponto de você, às vezes, até recusar. Eu listei aqui, são os tipos de desenhos que é homenagens. O que significa isso? Fazer um desenho, retratar uma pessoa que já faleceu. E por que eu cito que esse é o exemplo, né, o ramo ali mais forte? Porque muitas vezes, todos esses clientes que eu falei anteriormente, são pessoas que às vezes vê lá, você postou sua encomenda e a pessoa pensa assim, não, eu poderia dar um desenho para minha namorada. Mas eu tô apertado, hoje eu não vou dar não. Vamos deixar mais para frente? Tem um desenho lá que o cara quer surpreender o pai dele que tá vivo. Fala, nossa, eu podia dar um desenho no Dia dos Pais pro meu pai. Ah não, mas eu já gastei com o Dia das Mães, né? Meu cartão tá meio apertado, não vou mexer com presentear meu pai agora não. Mas galera, a história inverte totalmente quando essa pessoa perde essa pessoa que deixou para presentear depois. Depois que essa pessoa já faleceu, a pessoa muitas vezes vai querer recompensar esse tempo perdido. E é nessa hora que aparecem as pessoas que querem fazer desenhos por homenagem. Eu coloquei até aqui, ó, muitas vezes é um sentimento de remorso, pode chegar esse caso da pessoa pensar, nossa, agora que eu perdi meu pai, eu estava alguns dias querendo dar alguma coisa para ele e eu não dei, é agora que eu preciso fazer algo para eu homenagear meu pai. Aí nessa hora a pessoa esquece, não tem dinheiro, não tem tempo, isso daí não é problema nenhum, a pessoa só quer minimizar esse sentimento que às vezes é de atraso, né? De, nossa, agora eu tenho que fazer acontecer, eu demorei, mas é agora. Tem esse sentimento e muitas vezes pode ser também a vontade só de ter a lembrança da pessoa em vida. Vou dar um exemplo aqui, uma das histórias para mim que também me comoveu muito foi recentemente. Eu fiz uma vez um desenho para um cliente lá dos Estados Unidos. E aí eu mandei a tabela para ele, ele escolheu o maior tamanho, era o desenho da mãe dele, e ele me mandou a foto da mãe dele com o cabelão de lado, assim, um cabelo branquinho de lado, uma senhora, né, já mais velha, toda elegante, com os brincos, e aquela camisa toda detalhada, toda cheia de quadradinho. Galera, na hora que eu olhei aquela foto, eu falei, ixi, essa roupa vai dar um trabalho. Fui lá, fiz o desenho, tamanho A2, a mãe dele toda empoderada, terminei o desenho, mandei para ele lá para os Estados Unidos, ele me mandou até um dinheiro a mais, falou, Fabiano, eu falei com ele, olha, você me mandou um dinheiro a mais, você falou, não, fica para você aí por ter feito um bom desenho, terminei o desenho, mandei para ele, e aí eu tenho o hábito de postar, eu posto o desenho, passa um tempo depois, eu costumo pegar essas publicações antigas e jogar lá nos stories de novo, que é uma estratégia que eu uso para poder manter ali sempre em mente dessas pessoas que eu faço a solução para a dor delas, correto? Então eu fiz lá esse desenho, repostei, e aí o meu cliente mandou assim, ô Fabiano, é uma pena que minha mãe já não está aqui mais comigo, mas o quadro dela tá lá. A minha mãe era apaixonada pelo seu desenho. Ela acordava, a gente colocou no quarto de frente para a cama dela. Ela gostava de ficar sentada lá e se admirando. Ela gostava de ver aquele quadro dela. Infelizmente, em fevereiro, ela faleceu. Minha mãe já não está aqui mais. Mas todas as vezes que eu entro lá no quarto lá, e eu vejo esse quadro, eu lembro dela sentada, deitada lá na cama lá e se admirando esse desenho. Eu falei com ele, nossa, que pena, muito triste, né? A mãe já não está aqui mais para poder ver esse quadro, mas o pouco tempo que o quadro chegou lá, conseguiu gerar essa memória afetiva dele e da mãe emocionada de ter uma obra de arte dela em casa. E ele deu tempo, certo? Ele conseguiu fazer um quadro antes da mãe dele falecer, presenteou ela em vida. Hoje ela não está aqui mais, mas esse quadro gerou uma memória positiva,
esse cliente fez o desenho a tempo. Mas quantas pessoas que estão passando por essa situação e querem homenagear essas pessoas que não estão aqui mais? Esse tipo de cliente é o que vai estar com o emocional mais, às vezes, fragilizado, e é o que tem mais pressa, é o que tem mais urgência, porque ele sente que a dor dele, ele fala, nossa, às vezes eu vacilei, né? Nossa, eu podia tanto ter presenteado a minha mãe ano passado, que pena que agora eu preciso fazer uma homenagem para ela, eu preciso colocar minha mãe num quadro para eu ver ela todo dia na minha sala. Todo dia eu preciso ver a recordação da minha mãe. Ela não está viva mais, mas pelo menos eu tenho aquela foto que ela está sorrindo. Naquela foto sorrindo a gente foi para tal dia, a gente passeou, a gente teve uma memória positiva. Entende, galera? Entende o poder que seu desenho tem? Que não é só o papel, não é só um lápis, um papel e uma moldura. Seus desenhos vão trazer memórias. E muitas vezes a pessoa está triste, está para baixo, e é o seu desenho que vai trazer essa memória positiva. Então, você conseguir entender a importância que o seu desenho tem, que muitas vezes vai minimizar essas dores do seu cliente, eu até coloquei aqui, ó, o mais importante que eu quero passar com todas essas histórias, que essas histórias são envolventes e impactantes, é porque elas contêm emoções, certo? E todos nós vamos passar por algum momento, por alguma dessas histórias que eu te contei. Você pode passar pela história do indivíduo, que é quando você está com alguma situação interior ali mal resolvida, que você está triste, está com autoestima baixa, você pode querer uma obra de arte para melhorar a sua situação. Pode ser uma hora que você já está se envolvendo com a gatinha lá, esse aqui é um presente especial, pode ser um desenho. Pode ser um momento que você quer presentear sua mãe que está em vida no Dia das Mães. Você quer dar um presente único. Você imaginou que, nossa, eu preciso retratar essa foto aqui do dia que a gente saiu para almoçar junto com a minha mãe. Eu vi ela rindo, ela feliz, eu preciso desse quadro. Ou pode ser que, infelizmente, você também já está passando pelo momento de não ter os pais, não ter a mãe, não ter o avô. E você vê a necessidade de homenagear eles. Entende? O porquê que eu falei que desses tipos de clientes, e a gente se identifica porque a gente sabe, um momento ou outro pode ser a gente. Uma hora ou outra você já passou por algum tipo de situação como essa que eu te falei, e você precisava de solucionar uma dor, que era às vezes você não ter esse presente, não saber o que fazer. E o que eu quero trazer para vocês é a oportunidade de você mostrar que o seu desenho é o veículo para solucionar essa dor que essa pessoa tem. Eu coloquei aqui essa dor mais sentimental. Essa live de hoje foi tocando bem na parte do sentimento, certo? Faltou um outro ponto que também é histórias, que é um ambiente também que você pode ir para esse caminho. Eu vejo, às vezes, clientes chegando aqui com a situação mal resolvida. Às vezes, mal resolvida com a esposa, às vezes brigou com a esposa, né? Ou com o filho, sei lá, com qualquer situação. Ou com os pais, às vezes tem tempos que não conversa com o pai, com a mãe, porque brigou. E essa pessoa tá lá com aquele sentimento que, nossa, eu queria tanto resolver a situação esse ano com minha mãe, que eu não converso. E aí ele vê na oportunidade de, eu não quero chegar lá e pedir minha mãe perdão de mão vazia, eu quero dar ela uma coisa para marcar, para todas as vezes que ela vê alguma coisa ali, ela lembrar desse dia que eu pedi ela perdão. Então a pessoa pode imaginar, eu quero fazer um desenho da minha mãe no dia mais feliz que a gente teve junto, que no dia que eu chegar lá, pedir ela perdão e der esse quadro, aonde que ela pendurar lá, ela vai estar lembrando dessa história do dia que eu pedi ela perdão. Entende, galera? Tanto de situação que tem, que você pode mostrar que o seu produto, o seu desenho está aí para poder solucionar essas dores. Eu tenho o realismo na ponta do lápis, que eu abordo essas questões e mostro para os alunos como eles podem usar as ferramentas que você tem aqui no Instagram gratuitas para você conseguir chegar nesse público e mostrar para eles que o que eles precisam, o veículo que eles tanto precisam para chegar no destino deles, pode ser o seu desenho. Então essas lives que eu estou fazendo aqui são lives mais técnicas, mais aprofundadas, para vocês que têm dúvidas aí de como, da oportunidade que é vender os desenhos. Eu falo isso porque
talvez você ainda não embarcou nessa oportunidade de vender os seus desenhos porque você ainda não está botando tanta fé, não está acreditando no poder que o seu desenho tem. Cara. A partir do momento que você entender que você pode solucionar uma dor que uma pessoa tem aí carregando a vida toda e que o seu desenho, através do seu desenho, ela pode, no mínimo, minimizar essa situação, dar um acalento, né, um conforto, você vai entender que essas pessoas estão dispostas a pagar o valor que você está querendo na sua arte. A desvalorização, às vezes, é um empecilho, algo que desanima você a continuar vendendo seus desenhos. Falar, meu desenho não tem valor. Mas quando você entende a profundidade que é sobre isso, né, a carga que o seu desenho tem, o poder que através de só uma imagem, olha para você ver aqui, ó, tem essa Mulher Maravilha. Só essa imagem, sem você precisar falar nada, só ela ali na parede, ela tem um poder de trazer uma recordação para essa pessoa que precisa muito de um conforto. Entende? Vamos ver aqui que tem umas mensagens, o pessoal fala, linda história, aí riram da situação da cliente que fez 3 desenhos com a mesma foto. Galera, a gente está caminhando para o final da live. Se algum de vocês aí quiserem fazer algum comentário pertinente, né, agregar em algo, fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta também, vou separar sempre esse finalzinho das lives para poder tirar alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do tema, ou algo curioso também que queira agregar. Eu falei que eu ia contar uma história, né? Eu falei na quinta-feira. A gente estava conversando a respeito do tema das encomendas, foi o Jerônimo. Jerônimo tá sempre aqui na live e falou, seu Fabiano, tô fazendo uma encomenda. Eu falei, ô Jerônimo, para onde que é? Fabiano, é para a rua de trás aqui da minha casa. Eu falei com ele assim, Jerônimo, você vai entregar pessoalmente? Marca até um cafezinho. Você fala que você vai pro café. E você já fica pro almoço, toma um café da tarde. Falei na zoeira com ele, né? Aí ele falou que ia tentar entregar pessoalmente. Eu contei uma história, uma das histórias que mais me marcou e o porquê que eu faço questão de, às vezes, entregar esse desenho. Se eu tiver a oportunidade de entregar uma encomenda em mãos, eu entrego. Porque essa oportunidade de você entender o valor do seu desenho, o que ele tem de impactar na vida do seu cliente, isso daí é algo que vai te dar muita energia e gás quando você estiver desanimado. Eu contei a história que, na época que eu ainda morava lá em Matosinhos com a minha mãe, uma vizinha da minha mãe, não era de fundo, né? Era em uma outra rua assim, mais afastada, mas era no mesmo bairro. Ela mandou mensagem para mim perguntando, ô Fabiano, você faz desenhos de casa? Aí eu falei, uai. Na época eu tinha acabado de formar, estava recém-formado em engenharia civil, meu raciocínio foi, cidade pequena, bairro pequeno, a notícia circula. Então alguém deve ter falado que eu formei em engenharia, a notícia circulou, chegou até ela e ela quer que eu faça um desenho arquitetônico. Essa foi a minha cabeça. Aí mandei para ela, aí falei, não vou falar o nome, né, não vou citar, mas ela falou, ô Fabiana, você faz? Eu falei, uai, você tá querendo um desenho arquitetônico? Eu perguntei na lata, assim. Ela falou, não, Fabiana, é um desenho de uma casa mesmo. Aí, pra mim, bem diferente, porque até então eu tava acostumado só a fazer rosto, e ela queria um desenho de uma casa. Aí eu falei com ela, assim, fácil. Ela falou, Fabiana, é porque a história é que a casa da minha mãe já faleceu, meus irmãos estão vendendo o terreno da casa lá, e tá para derrubar. Eles vão chegar lá, vai passar a máquina, vai limpar o terreno todo, e a única recordação que eu tenho da minha casa é essa única foto que eu tenho aqui guardada no celular. Você consegue fazer ela para mim num desenho? Eu falei, consigo. E só que na época eu mesmo diminuí um pouco o meu desenho. Eu falei, gente, eu estou acostumado a fazer muito rosto, né? O pessoal sorrindo, emoção através de fisionomia, né? Rosto, desenho realista. E dessa vez eu vou desenhar uma casinha. Aí ela me mandou a foto e eu vi aquela casinha simples, galera. É aquela casinha que toda criança já passou por essa casa. Aquela casinha simples, com telhadinho, uma queda só para um lado, telha amianto, porta simples, aquela janelinha antiga que tinha as gradinhas assim, ó. O númerozinho lá
com a plaquinha, uma caixinha de correio, que era muito comum ter aquela caixinha de correio na frente, assim, uma casinha toda de grade, um portãozinho. Eu vou colocar essa foto hoje lá no Instagram, aqui, né? Aqui no Instagram. Eu tô falando que eu tava no YouTube, eu falei que eu ia jogar aqui. Então, eu vi aquela foto, eu falei, oh, gente, mas só uma foto de uma casa, será? Eu fiquei assim, falei, eu vou postar, mas é capaz de nem dar engajamento. Aí eu fiz esse desenho, terminei, a casinha tamanho A4, tamanhozinho menorzinho, fiz, gostei demais, porque era algo que eu estava muito acostumado só com rosto. Quando eu peguei para fazer uma casa, para mim foi diferente, fiz ali o desenho, postei. Galera, foi uma das publicações que teve mais envolvimento. Teve gente falando, Fabiano, isso daí é a casa da minha avó. Não, você desenhou a casa do meu avô. Isso daí eu joguei bola demais na rua dessa casa. Tipo assim, pessoas, através de uma foto simples, básica, humilde, trouxe aquela recordação de infância. Um gatilho, uma lembrança de uma infância, memórias boas, brincando na rua, às vezes brincando com o avô, com a avó. Então, não só essa cliente teve a sua recordação das histórias, como outras pessoas também se viram naquele ambiente de ver aquela casinha. Entende que eu não precisei falar nada, foi só um desenho que eu fiz de uma casa que conseguiu ativar uma memória de várias outras pessoas. E um dos pontos que eu observei foi a questão do compartilhamento. Eu vi que teve um compartilhamento legal. Isso é sinal que outras pessoas mandaram aquela mesma imagem do desenho para outra pessoa. Às vezes pode ter comentado, olha para você ver o desenho, parece a nossa casa da nossa vozinha, não parece? Então você vê que um desenho tem essa conexão. E aí eu postei, né, o desenho e tudo, e eu fui para o próximo passo, que é entregar o desenho. Eu poderia mandar o desenho com outra pessoa, eu poderia só pedir a minha mãe para entregar, ou falar com ela para ir um dia lá na minha casa e pegar, sem eu estar, mas eu fiz questão de embalar, guardar ali na caixinha e levar para ela pessoalmente. Eu fui à tarde, eu cheguei lá, eles têm um depósito de material de construção, a casa é do lado do material do depósito. Aí o marido dela falou, Fabiano, pode tocar no portão aí de lado aí, que ela tá lá na casa. Aí toquei a campainha, ela saiu lá fora, bem já emocionada, senti que ela já estava assim emocionada, porque eu já tinha mandado a foto no WhatsApp, ela ficou muito feliz, contente, né? E aí ela atendeu, falei o nome da pessoa, dei boa tarde, aí eu terminei seu desenho e tudo, ela falou, Fabiano, que maravilha, e pegou a embalagem, né? Eu fiz a embalagem ali com plástico bolha para proteger, já entreguei o desenho na moldura de vidro, e aí ela desembrulhou. Na hora que ela pegou o quadro assim, ela ficou olhando e ficou aqui silêncio, né? Eu calado e ela calada, ela abriu assim o quadro assim, aí ficou olhando, aí eu só vi a gotinha assim, ó, de lágrima, caindo e escorrendo em cima do vidro. Aí eu só pensei assim, gente, ainda bem que eu entreguei na moldura, imagina se eu entrego no papel, e acaba manchando, né? Mas ela ficou muito emocionada. E para mim, aquela cena da lágrimazinha pingando na tela, em cima do vidro, assim, escorrendo, eu só vi isso. Não perguntei, não falei nada. Aí ficou aquele silêncio. Aí eu relembrei. Falei, não, gente, isso daí é uma dor muito forte dela. E ela viu através do desenho a oportunidade, né? De minimizar aquele impacto que era o pessoal destruir a memória afetiva dela, que era a casa dela com os pais. E aí ficou aquele silêncio, a Fábio falou assim, ô Fabiano, você me desculpa. Falei, não, sem problema nenhum, isso daí é o seu momento. Imagino tanto de memória, né, tanto de histórias que vieram agora na sua cabeça, na sua mente, só de visualizar essa única foto. Aí ela ficou muito agradecida, falou que eu realizei um sonho, né, dela ter aquele cantinho ali dos pais, onde que ela teve toda essa memória afetiva. Eu fui embora, mas eu fui embora com aquela cabeça de entender qual que era o propósito do meu desenho. Eu falei, gente, mais uma vez, mostra para mim muito claro a conexão, o poder que o desenho tem de relembrar a história. Essa cliente já chegou para mim triste porque o pessoal ia derrubar o lote, ia derrubar o terreno da casa da mãe e do pai dela, que já não está vivo mais. O pessoal ia passar a máquina lá, destruir tudo e isso daí não é problema mais dela, né? Não tem nada que ela faça que vai solucionar isso, a não ser que ela compre o terreno de volta. Mas
Acredito que não foi isso. Então ela não tinha alcance mais de mudar a história da casa lá. A única coisa que ela tinha um alcance era de pegar aquela única foto que ela tinha no WhatsApp, no celular dela, que corria o risco de perder, de ser roubado, de dar qualquer pau e a perder, acabar. O único registro que ela tinha. Ela fez questão de, eu preciso pegar essa foto, eu tenho que eternizar ela, eu tenho que colocar em algum lugar que ali para mim é sagrado, que ninguém toca, que ninguém destrói. E o meio que ela viu, igual eu falo, essa é a dor de não ter o registro, a homenagear esse momento, eternizar esse momento. Essa era a dor dela. Qual que foi o veículo que ela conseguiu ver? Fabiano faz um desenho. Quem sabe ele não faz para mim do jeito que eu estou querendo. Esse era o veículo que ela imaginou e o destino dela era ver a única lembrança que ela tinha dessa casa registrada, ter ela no momento como uma obra de arte, não simplesmente uma mídia de celular, uma foto guardada na galeria. Ela queria poder passar todo dia ali na sala dela e conseguir ver a casinha que o pai e a mãe dela viveu, e ela ver, sentar lá e falar, não, gente, esse dia eu brinquei com meu pai, eu brinquei com a minha mãe, esse dia nós brigou, sei lá. Conseguir trazer recordação, manter aquela casa viva. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que agora eu cheguei na palavra certa. É aquela casa que talvez hoje já está destruída, já está lá em ruínas, já subiu outro prédio no lugar, mas a casa está viva ali na memória dela. E aí, toda hora que ela bate o olho no desenho, ela tem toda a lembrança afetiva. Entende, galera? A força, o poder que isso tem, cara? E aí você fala comigo que, meu desenho não tem valor, por mais que eu faça os desenhos, o povo não paga. Entende? Que tem um público, tem a galera que está atrás de solucionar essa dor, e você tem que mostrar que é o seu desenho que vai, no mínimo, minimizar. Eu não quero nem trazer aqui como o desenho é a cura das doenças do mundo. Não estou querendo trazer isso. Mas, no mínimo, minimizar uma dor, trazer um conforto. Na hora que eu vi a lágrima dela caindo ali em cima do quadro, eu consegui ver um certo conforto dela de falar, nossa, pelo menos eu consegui ter a memória guardada. Pode acontecer o que for com o meu celular agora, meu celular pode dar pau, pode roubar, mas eu tenho meu quadrinho, está guardado aqui na minha casa, meu quadrinho é sagrado. E olha que lindo, você imagina, eu gosto de chutar longe, daqui uns 150 anos, hoje eu tô com 28 anos. Daqui a 150 anos, eu teria uns 188 anos. É muita coisa. 178 anos, consertando. Eu teria muitos anos, né, galera? Não sei se eu vou chegar nos 180 anos de idade. A evolução tá grande, né, e tudo, mas não acredito que eu vou chegar nessa idade, 178 anos, não. Mas você entende comigo que meu desenho pode chegar? Quantas vezes você já foi na casa dos seus avós, dos seus bisavós, chegou lá e viu um quadrinho, aqueles quadrinhos antigos que tem desenhado, colorido, e aí a pessoa fala assim, olha pra você ver, esse aqui era seu bisavô, essa foto aqui é de 120 anos atrás. Não, meu avô era desse jeito, olha que legal, cara, olha que bacana. É a pessoa que fez essa obra, que fez esse quadro, nem tá aqui mais. Às vezes não tem nem mais registro. Eu acredito que daqui para frente vai facilitar, porque mesmo que a pessoa hoje faleça, o histórico dele na internet está aqui. Tem o Instagram, tem o YouTube, mas antigamente, que não tinha essa forma, era uma forma de a pessoa continuar perpetuando o trabalho dele. Então imagina, esse desenho dessa casinha que eu fiz, daqui uns 150 anos, eu já não estou aqui mais, a minha cliente também já não está aqui mais, mas os bisnetos delas, os tataranetos dela, pegar esse desenho, esse quadro e ver lá a casinha, falar, nossa, você acredita que esse daqui era a casinha da nossa tataravó? Olha para você ver como que eram os detalhes, olha a caixinha de correio que tinha, olha o telhadinho como é que era caído. Nossa, hoje em dia a gente tem prédio de vidro, prédio com isso, com aquilo. Olha pra você ver como que era simples a casinha da nossa... Você entende, galera? A força que isso é, você já nem tá aqui mais, já não tem mais parte nenhuma sua. A única coisa que você deixou que é suas obras tá trazendo memória de geração a geração. É isso que eu quero que vocês
Entendam, sabe? Traz essa... começa a ver o poder que o seu desenho tem, que vocês vão começar a dar muito mais valor. E quando vocês conseguirem transmitir o poder que o seu desenho tem, sem aquela negócio, ó, sou desenhista, compra na minha mão, compra, faça a sua encomenda, vem cá, compra o meu desenho A3, compra o meu desenho A4, você está ali jogando para a pessoa, compra. Mas tem outra forma, outra estratégia que você pode usar sem mostrar que você vende. Você só vai estar ali, ó, na cabeça da pessoa, ó, mostrando, olha, eu faço a solução para a sua dor. Você está ali o tempo todo. Eu não listei aqui várias situações que a gente passa no cotidiano aí, de datas que você precisa de um presente, de algo especial. Se você começar a estar ali sempre na memória do seu futuro cliente, ou às vezes a pessoa que você nem imagina que vai ser cliente seu. Você conseguir entrar ali, ó, e mostrar todo dia, todo dia tem alguém com algum problema, certo? Se você conseguir mostrar que é o seu desenho que vai ajudar a solucionar esse problema, eu te garanto, você não vai ficar sem desenho. Parado você não fica, tá? Galera, essa foi a nossa live de hoje. O Wellington tá na área sempre, né? P7 Alves. Ô Wellington, realismo na ponta do lápis, é isso mesmo, Wellington. É realismo na ponta do lápis com emoção, com história. Eu quero trazer para vocês, eu não quero que vocês sejam só o desenhista que copia, só pega o desenho e copia. Começa a entender a história. O que levou a pessoa chegar até você para fazer o desenho? Qual que é o BO? Qual que é o problema dessa? Você não vai chegar para o cliente e falar assim, qual que é o seu BO? Conta para mim. Não, você vai com jeitinho, perguntando. Essa pessoa vai começar a destrinchar e você vai começar a conectar. Essa para mim foi a maior lição. Quando eu conecto com as histórias de cada cliente, eu vejo que eu consigo entregar talvez até mais do que eu estava imaginando. Então essa é a ideia. O Elton até falou, é incrível esse desenho da casa. O Elton já até sabe qual que é. Esse daí é um desenho que já faz um tempo. Você é fera, irmão. Você também, Elton. Forte abraço aí para você. Galera, eu vou encerrar a live. Desejo a todos aí uma excelente noite, um bom descanso. Último recado importante. Eu faço live aqui na terça às 8 horas. Na quinta-feira às 19h59 lá no YouTube. Só que eu vou mudar essa semana a minha programação. Em vez da live ser na quinta-feira, eu vou fazer a minha live de quinta manhã, quarta-feira, 19h59 lá no YouTube, tá bom? No mais é isso. Na nossa próxima live, terça-feira, eu vou trazer mais um tema pertinente para você começar a melhorar suas estratégias para vender os seus desenhos, mostrar uma oportunidade que às vezes você não está dando tanto valor assim, tá bom? Então, excelente noite a todos, bom descanso e até nossa live amanhã no YouTube. Falou, galera. Abraços.